Carioca, você participou de um encontro de lideranças indígenas aqui na cidade de Manaus, e entre as pautas tem, obviamente, as reivindicações de melhorias, mas também uma organização das instituições, organização política, é isso? Isso, Rafael. Eu ontem fui convidada a ouvir, a participar um pouquinho de uma reunião que colocou ali numa chácara do CIM, do Conselho Indígena, né? Ele missionário. Eles colocaram as principais lideranças indígenas de várias regiões do estado do Amazonas, e eles tentando consolidar uma organização que é muito recém-criada, que é a PIAN. Ela, na verdade, já tinha um outro nome, mas da forma como eles querem constituir a PIAN, que é a Associação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, ela tem pouco tempo, ela tem menos de um ano, pelo que eu entendi. E você sabe, por exemplo, a gente sempre cita aqui e traz para entrevistas o Conselho Indígena de Roraima, que é uma organização de 53 anos, reúne ali no Conselho lideranças de todas as etnias que existem no estado de Roraima, que dá um apoio organizacional, de funcionamento, de respeito à autodeterminação e respeito às características de cada uma das etnias, de cada uma das comunidades indígenas lá de Roraima. É um contraponto total de realidade em relação ao que foi falado sobre a Raposa Serra do Sol no julgamento do STF no ano passado. Então, são organizações que estão muito à frente do debate do que a gente está falando hoje de demarcação, eles estão muito à frente nesse debate das questões indígenas, tal qual a FOIRN, que é a Federação das Organizações de Povos Indígenas do Alto Rio Negro, uma organização também de muitos anos, né, de mais de 30 anos, então ele já tem toda uma forma de funcionamento, mas você vê que o estado do Amazonas é um estado enorme, né, uma extensão maior do que a da região Nordeste, com a maior população indígena do país, ela com diferentes características, né, diferentes povos, e com uma série de outras necessidades. A gente vê que tem áreas que estão mais desenvolvidas, no sentido dessa organização, para fortalecer a luta indígena, e outras áreas que precisam de apoio. Então, eles estão percebendo a necessidade desse fortalecimento, né, dessa união. E a PIAN vem neste sentido, é coordenada pela Mariazinha. E eu tive pouco tempo de falar com a Mariazinha, nesse acompanhamento dessa reunião ontem, porque ela não parou, ela estava muito ocupada falando com todas as outras lideranças, mas oportunamente nós traremos a Mariazinha aqui também para entrevistá-la. Os relatos são dos mais diversos, mas todos com muita dificuldade desse contato com a estrutura do Estado, né? É uma exclusão da estrutura do Estado, da que existe, e é colocada formalmente de apoiamento a eles. Por exemplo, no Purus, a indígena que eu conversei, a Marlene Culina, ela me fala assim que a estrutura do DICEI, da FUNAI, para atender aquela área do Purus, os indígenas do Purus, elas estão localizadas em Tabatinga, em Tefé, é uma distância muito grande, e os locais, as aldeias, né, 7 das cidades já são de difícil acesso, as aldeias ficam muito mais complicadas de ter o atendimento necessário para os indígenas. Então, esse é o debate do fortalecimento e o racismo sempre, né, na relação que tem, inclusive, os órgãos estaduais, municipais e eles reclamaram menos dos federais, mas da presença, né? Mas uma relação com as pessoas que estão à frente desses órgãos, mesmo de preconceito e de, algumas vezes, até violência, né? De violência de fala, violência de agressão, ele não há um acolhimento correto.